Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério, que é como lidar com aquele marido bebezão ou filhinho da mamãe. Sabe aquele tipo que tudo que acontece entre você e ele, qualquer desentendimento, ele corre para casa da mãe ou pega o telefone e já começa a choramingar e fofocar? Você sabe por que isso acontece? Bem, antes de continuar, dá o seu like, se inscreve no canal, porque você já sabe que vem coisa boa pela frente. Isso acontece principalmente porque esse filho, ou seja, o seu marido, já teve uma super proteção da mãe, que pode inclusive ter a síndrome de Jocasta, mesmo que em um grau pequeno. A síndrome de Jocasta atinge principalmente mulheres, que são aquelas mães super protetoras, acham que o filho não consegue resolver nada. Na realidade, ela tem medo que o filho cresça, porque irá se afastar dela. Nenhuma namorada ou mulher será boa o suficiente para ele. Nenhuma atenderá às exigências dessa mãe, porque ela compara as mulheres a ela mesma. Ele mesmo, depois de casado, continua vendo ela como uma heroína, que tem que resolver tudo. É normal uma mãe cuidar do seu filho, proteger, amar e preparar ele para seguir a vida dele e tomar suas próprias decisões. O contrário disso está errado. É importante corrigir, como eu disse, porque senão você começa a abrir brechas e espaços para que outras pessoas influenciem na sua vida e no seu relacionamento. E pior, você vai permitindo que seu esposo nunca aprenda a resolver as questões com você, como um casal deve agir. E isso faz com que o casamento vai se desgastando a ponto de ficar insustentável. E até mesmo porque a síndrome de Jocasta da sua sogra pode pegar em você e filhos. Como assim? Quando o marido começa a se afastar da esposa e correr e contar tudo para a mamãe, muitas esposas, ao invés de resolver, ela se afasta do marido, na atenção, na cumplicidade e no sexo, voltando toda a sua devoção para os filhos. E aí a síndrome de Jocasta começa a se repetir, se você observar, através da esposa. E isso vira uma bola de neve. Bom, mas como resolver isso, né? Primeiro passo, verifique se você não tem feito isso. Se você fofoca tudo para seu pai e sua mãe, é hora de amadurecer e não sair correndo em qualquer desentendimento com seu esposo. Observe se você não tem repetido os mesmos passos da sogra em dar atenção só para os seus filhos e deixando seu marido de lado. Bem, mas se você não tem esse hábito, o passo 2 é o seguinte: quando acontecer alguma coisa entre você e seu marido e ele já sair fofocando e contando tudo para a mãe, chame-o para conversar. Amor, vem aqui. Diga a ele: olha, meu amor, eu amo muito você, mas é o seguinte, o que acontece aqui na nossa casa entre eu e você é para ser resolvido entre nós dois. Reforce que vocês se casaram e agora vocês estão formando a família de vocês. Que ele já é maduro, já é um homem, que ele e você conseguem sim resolver. Que vão aprender juntos como resolver as coisas. E não é certo outras pessoas se intrometendo, sem serem convidadas. Agora, pior ainda que isso é ele ir e dar a chance das pessoas se intrometerem, indo fofocar e ficar contando tudo o que acontece. Diga que a mãe dele quer um pouco de sossego. Já fez a parte dela em criar os filhos. Agora é com vocês. Agora, se você, esposa, está faltando também nisso, no sentido de sair correndo e fofocar para seus pais e parentes, ou até mesmo só dar atenção para os filhos, chama ele para conversar da mesma forma, só que com uma abordagem diferente. No início, diga: meu amor, percebi que eu tenho falhado com você. Que é o seguinte, tudo que acontece aqui em casa nós vamos contar para nossos pais. Percebo também que isso não está certo. Percebo que tenho deixado minha atenção só para as crianças e não estou permitindo você participar da criação. E nem estou te dando atenção como esposa. E percebo que você também está distante comigo em relação a isso. Quero melhorar isso urgentemente e quero que eu e você comecemos a resolver nossas próprias questões. E aí você prossegue na conversa. Mas sempre nesse caso enfocando você também, uma vez que você comete esse erro. E depois, no final da conversa, diga que quer fazer um combinado de vocês dois não fazerem mais isso e resolverem vocês mesmos a situação. E aí, claro, você cumpre sua parte no combinado, tá bom? Mas de ele, e mesmo depois de conversar com ele, ele ainda fazer isso novamente.
você vai fazer tudo de novo. Chame ele para conversar e diga que já tinha explicado sobre isso. Olha, de verdade pode ser necessário algumas conversas, porque ele está habituado a fazer isso. Afinal, foi uma vida toda com uma mãe super protetora. E quanto antes vocês resolverem quando tiver um atrito, menos chances disso acontecer. Inclusive, eu trabalho sobre isso de uma forma mais aprofundada em meu treinamento de relacionamento conjugal, que é o Casamento Anrida. Ele é o maior, mais eficaz e completo treinamento de relacionamento do Brasil. Abrem vagas para ele apenas 1 ou 2 vezes por ano. Então, se ainda não fez isso, cadastre-se em www.casamentoanrida.com.br para ser notificado assim que abrir uma próxima turma. E quando abrir vagas, se inscreva, pois é lá que você vai aprender a melhorar definitivamente seu casamento. Pois aqui eu passo apenas algumas dicas. Bem, então é isso, meu nome é Jaylee Goulart e toda semana eu posto um vídeo novo aqui no YouTube ou Facebook com alguma técnica para melhorar o seu casamento. Me siga no Instagram, eu posto frases e coisas muito legais por lá. E se você está vendo esse vídeo pelo YouTube ou Facebook, curta e compartilhe para que outras mulheres tenham acesso a essas informações. Se você ainda não está na minha lista de transmissão do WhatsApp, mande uma mensagem solicitando sua inclusão, pois lá eu mando 2 vezes por semana áudios curtos contando coisas que acontecem no meu dia a dia, como eu resolvi usando as técnicas de PNL e de minha arte de relacionamentos ao Anrida. Bom, por enquanto é isso, mas lembre-se, com a técnica certa o resultado é bem diferente. Até o próximo vídeo. Tchau!